Olá, no programa de hoje os embates entre a política e a burocracia no Brasil. Grandes disputas da história recente do país são travadas em meio ao tensionamento entre técnicos e políticos no exercício de suas atribuições. Como atuações destes polos, ora distintas, ora complementares, influenciam os rumos da nossa democracia? Quais os caminhos para que essa relação produza resultados satisfatórios para a sociedade? Eu converso com Gabriela Lota, professora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas e coautora do livro A Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil, lançado pela Companhia das Letras. Bem-vinda ao Mundo Político, Gabriela. Um prazer recebê-la novamente. Prazer é meu. Olá a todos e todas. Gabriela, o livro seu e de Pedro Abramovay retoma uma linha de pesquisa que vinha sendo pouco explorada no debate sobre o Brasil atual. Quais foram as observações e constatações que mais lhes impulsionaram a planejar e executar a obra? Bom, essa obra ela vem de uma série de reflexões, como você mencionou, que Pedro e eu vínhamos fazendo, mas que não estavam tão colocados no debate público. E eu acho que tem um movimento muito importante para a gente pensar, que é, se a gente olha para os últimos 30 anos, pós-aprovação da nossa Constituição, a gente teve momentos na construção dessa nossa democracia em que a ideia da política foi super demonizada, né? A ideia de que nós somos gestores e não políticos, políticos sempre tomam decisões corruptas, uma potencial associação entre políticos e uma coisa ruim. E isso é muito danoso para o próprio funcionamento da democracia, porque a democracia ela funciona com base na política. E, por outro lado, nesses últimos 30 anos também, a gente teve um movimento contrário, que foi um movimento de alguns políticos demonizando a própria burocracia e o conhecimento técnico, né? O que também é muito ruim para o funcionamento da democracia, porque decisões sem base em evidência e sem base na legalidade são decisões que comprometem o próprio funcionamento da democracia. Então, no fundo, as nossas discussões, elas são reflexões de como é que a sociedade brasileira e a relação entre a sociedade e a democracia tem operado nos últimos 30 anos nesse movimento de altas e baixas em relação ao tema da política e da burocracia. Talvez um aspecto central aí sejam os papéis, que cabem à técnica e à política e os seus limites. Em termos conceituais, como se dá essa diferenciação? Exatamente, acho que é até importante a gente esclarecer, para a nossa audiência o que a gente está chamando de burocracia ou de técnicos e de políticos, né? Como é que funciona o funcionamento básico de uma democracia? Nós, sociedade, o povo, elege políticos, a gente elege presidente, a gente elege deputados, senadores, governadores, prefeitos e assim por diante. E esses políticos, eles representam a sociedade no sentido de propor agendas e propor quais vão ser as políticas a serem executadas durante o seu mandato. E se a gente gosta do que os políticos estão fazendo, a gente premia, entre aspas, o político, reelegendo ele ou votando no seu partido na próxima eleição. E esse é o mundo do funcionamento da política. Mas quem operacionaliza essas decisões que foram definidas pelos políticos e eleitas não são os próprios políticos, né? Porque, na verdade, a administração pública, ela opera a partir de um monte de gente que trabalha aí nos bastidores das políticas públicas e que dão materialidade às decisões, né? Então, por exemplo, a gente elege um político para implementar um programa como o Bolsa Família, mas quem vai operacionalizar o programa do Bolsa Família não são os políticos, são os chamados técnicos ou burocratas. Essas pessoas, em geral, são servidores públicos ou podem ter contratos variados, mas a ideia é que são pessoas que permanecem ali dentro do dia a dia da administração pública. Nós não elegemos essas pessoas e a principal função dessas pessoas é usar uma expertise e um conhecimento técnico para executar as decisões políticas. Então, a gente tem uma separação de função aqui, que é político representa o povo e deve tomar grandes decisões, e os técnicos ou burocratas executam essas decisões. Agora, essa relação ela é uma relação potencialmente conflituosa. Por quê? Porque políticos muitas vezes querem tomar decisões que são decisões sem base na técnica, decisões que não têm respaldo legal. E quem é que precisa trazer a técnica e o respaldo legal são os técnicos, que às vezes falam não para o político.
Ao mesmo tempo, os técnicos também têm suas defesas de valores, o que eles acreditam, o que eles acham que é certo ou não. Só que se eles passarem por cima do político para implementar a sua própria agenda, isso é um problema também para a democracia, porque a gente não vota no técnico, a gente vota no político. Por isso que a gente trabalha justamente esse potencial conflito entre políticos e técnicos no funcionamento da democracia, que são dois papéis fundamentais, complementares, mas potencialmente conflituosos. E se eles não estão equilibrados, a gente pode ter desequilíbrios no funcionamento do nosso Estado e da própria democracia, como eu mencionei. Então, o livro traz exemplos, né, desses desequilíbrios, para ilustrar de que forma eles se manifestam. Os bastidores do caso da extradição do italiano Cesare Battisti, né, concretizada após um longo processo, mereceram um capítulo à parte. O que houve de anômalo ali? Deixa eu só contar uma coisa para quem não leu o livro ainda, né? O livro ele é baseado em uma série, como você mencionou, Marco, uma série de casos reais que foram vivenciados pelo meu coautor, o Pedro Abramovay, quando ele estava num cargo político no Ministério da Justiça. E a gente faz uma reflexão a quatro mãos sobre casos reais que ele vivenciou, nos quais esse conflito estava colocado. E o caso do Cesare Battisti é um caso muito emblemático, ele é um caso que inclusive ganhou respaldo internacional, enfim, até hoje se fala muito desse caso como um caso muito problemático para o funcionamento da diplomacia brasileira, porque foi um caso no qual a gente tinha uma decisão muito claramente política, que era devemos ou não extraditar o Cesare Battisti, mas o ministro abre mão de tomar essa decisão política e coloca essa mão no colo de um técnico, falando tome uma decisão técnica. E não existia respaldo para a decisão técnica naquele momento, porque a decisão técnica ela já estava dada com toda a construção dos argumentos. E, na verdade, aquilo deveria ser uma decisão política no sentido, extraditamos e, com isso, a gente vai pagar o preço político da extradição, ou não extraditamos e vamos também pagar o preço político da não extradição. E em qualquer um dos casos, a consequência não ia ser uma consequência legal ou técnica, ela ia ser uma consequência política, né? E por isso, quando a gente vê o que acontece com o caso, no final ele acabou tendo a extradição, você teve um impacto político muito ruim para o governo pela ausência de uma decisão que deveria lhe caber, né? E esse é um pouco o caso que a gente discute, um desequilíbrio quando a política abre mão da sua prerrogativa, mas no final acaba sofrendo consequências, mesmo quando fala, não, vamos deixar essa decisão para ser tomada por um técnico, e que não é uma decisão técnica eminentemente, ela tem que ser baseada em elementos técnicos, mas a decisão final não era técnica. De outro lado, Gabriela, né, a legislação do Marco Civil da internet é um exemplo apresentado na obra como de bom equilíbrio entre política e técnica. Por quê? Perfeito. Esse é um caso, a gente tem alguns outros que mostram também esse processo, no qual a combinação entre política e técnica, ela é uma combinação muito positiva, porque você tem, o que aconteceu naquele caso do Marco Civil? Você tinha a proposta do governo brasileiro de aprovar um marco civil para regulação do funcionamento da internet. Essa proposta vinha da sociedade civil, mas ela demandava elementos técnicos para que a proposta pudesse ter legalidade e pudesse ser implementada. O governo abraça essa agenda, solicita para os técnicos uma boa análise e um conjunto de propostas possíveis para viabilizar o marco, mas isso volta para a sociedade. E ao voltar para a sociedade, a proposta técnica que veio de dentro da burocracia, ela é profundamente aprimorada. E não só é aprimorada em termos de soluções, mas, acima de tudo, ela é aprimorada em termos de construção de uma capacidade política de aprovação do marco. É muito importante lembrar que o tema do marco, como a gente tem visto, aliás, agora, na questão da regulamentação das fake news, estamos exatamente vivendo a mesma coisa. O tema do marco regulatório era um tema muito conflituoso para a parcela da sociedade, porque as grandes empresas não queriam ter um marco que regulasse sua atuação. Mas para a sociedade civil, para os movimentos sociais e para o cidadão comum, a regulamentação era muito importante. Então, o que o governo fez? Ele pega a solução técnica e, em vez dele entrar na briga falando esta é a melhor solução técnica, porque isso não existe, ele joga de volta para a sociedade o debate.
E ao jogar para a sociedade, se construiu na sociedade um consenso a respeito das propostas melhores e viáveis e aprováveis. E com isso o governo ganha força, inclusive para aprovar a proposta dentro do Congresso, que era algo que ele não tinha maioria originalmente, né? E a gente define esse caso, Marco, como um caso da boa política com o P maiúsculo. Quer dizer, o que é a boa política? É justamente esse debate, é quando a gente aprimora na sociedade as nossas propostas, ouvindo diferentes posições e construindo consensos possíveis naquele momento. E foi isso que aconteceu no caso do Marco. E que a gente poderia usar esse caso para dizer o que não está acontecendo agora no caso das fake news, né? Que a gente não está conseguindo construir um bom debate na sociedade suficiente para enfrentar a grande força dessas empresas que não querem ser regulamentadas, né? É como se a gente estivesse com o debate político sendo inviabilizado justamente pela força dessas organizações. De fato, esse tema está paralisado no Congresso, né, por enquanto. Gabriela, vocês apontam no livro, né, ali origens de um mau funcionamento do sistema de pesos e contrapesos do nosso modelo democrático, que teriam se evidenciado aí ao longo dos anos. Quais são essas disfuncionalidades? Pois é, esse é um tema muito delicado, né? Porque, claro que quando a gente fala do que aconteceu pós-Constituição, a nossa Constituição ela cria um modelo institucional muito robusto e muito forte para garantir o que a gente chama de pesos e contrapesos. O que são os pesos e contrapesos? É quando você tem uma divisão de poderes entre os poderes que permite que a democracia funcione no sentido de, por exemplo, se um presidente comete uma ilegalidade, você tem um judiciário que barra aquela ilegalidade. Ou seja, você tem alguém, um poder faz algo e o outro poder controla. E se a gente olha para a nossa Constituição, como eu estava mencionando, o desenho do nosso funcionamento dos pesos e contrapesos é um desenho muito robusto e muito bem construído. O problema é que, ao longo dos últimos 30 anos, esse nosso sistema foi ficando desbalanceado, no sentido de que alguns poderes ganharam mais poder do que aquilo que era previsto originalmente, e a gente perdeu a capacidade de controle de alguns poderes. E estou falando que isso é muito delicado, porque a resposta não é não ter poder ou não garantir que essas instituições funcionem, mas é conseguir construir um mecanismo de controle. Eu vou dar um exemplo aqui para a nossa audiência conseguir entender do que eu estou falando. Uma das coisas que aconteceu desde a nossa Constituição, por exemplo, é que uma das organizações fundamentais, uma das instituições fundamentais para o sistema de peso e contrapeso é o Ministério Público. Mas o Ministério Público ganhou um poder tão grande ao longo dos últimos anos que, no fundo, hoje ninguém controla o que o Ministério Público faz. Tem outros, tem outros autores apontando isso, inclusive, né? Exato. Já em obras acadêmicas. Isso não é uma tese nossa, não é uma tese original nossa. Tem muitos autores mostrando, tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público, como você não consegue controlar esses atores, né? E, inclusive, uma das coisas que se fala nessa literatura que você estava mencionando, Marca, é a ideia de que você ninguém controla os controladores, né? Então, você tem o Ministério Público controlando o Poder Executivo, mas não tem ninguém controlando o próprio Ministério Público. E isso cria uma disfuncionalidade no funcionamento da própria democracia. Volto, por que é delicado? Porque não quer dizer que o Ministério Público não tem que ter poder de controle, nem que o Ministério Público não seja uma instituição importante. Ela é absolutamente relevante. Mas a gente precisa criar um sistema em que um consiga criar lógicas de controle sobre os outros, né? Por exemplo, uma das coisas que se tentou fazer ao longo dos últimos anos, no caso do Ministério Público, foi a criação de um Conselho Nacional do Ministério Público. Mas quando a gente olha para a composição ela continua protegendo os interesses internos do próprio Ministério Público. Então, você tem uma disfuncionalidade aqui. Eu dei o exemplo do Ministério Público, mas a gente poderia falar isso sobre os tribunais de contas, por exemplo. A gente pode falar isso sobre o próprio judiciário. Enfim, é uma lógica em que você tem divisão de poderes que deveriam se autocontrolar e com isso criar um equilíbrio, mas quando alguém fica muito poderoso e não tem controle sobre ele, a coisa se desanda, né? Ela se desequilibra. Gabriela, no início da nossa conversa, né, você pontuava ali sobre a ideia, né, da técnica como mais nobre, mais limpa que a política, uma ideia que andou se difundindo no Brasil nos últimos anos, virou inclusive ativo eleitoral, né, e levou uma satanização da política. O aparecimento de outsiders na política brasileira pode ser creditado a esse processo?
totalmente pode ser creditado, né? Isso a gente argumenta um pouco no livro, mas várias outras pesquisas têm mostrado isso. A criminalização, a demonização da política tem como consequência a criação da ideia de que a solução estaria fora da política ou de atores que não fazem parte tradicionalmente do sistema político, né? Isso não aconteceu só no Brasil. Se a gente olha para o fenômeno Trump nos Estados Unidos, ele é muito similar. Então, a ideia de que você poderia ter salvadores da política vindo do ambiente externo à política e que poderiam, de alguma forma, moralizar o funcionamento do sistema político. Isso nos leva, como você mencionou, à eleição de outsiders. Isso acontece fortemente, especialmente lá em meados, pós-impeachment, né? Naquele período do impeachment é um período do auge da demonização da política no Brasil. Impeachment da Dilma é o auge da demonização da política no Brasil. E quando a gente olha para o Congresso que foi eleito naquele momento, pós-impeachment, ele é um Congresso muito marcado por essa ideia de outsiders que vão entrar no Congresso ou que vão se candidatar na eleição a prefeitos, a governadores e assim por diante. Essa onda, você acredita que ela começou a arrefecer, Gabriela? Essa onda dos outsiders? Eu ia inclusive mencionar isso. Eu acredito que sim. Claro que ainda é muito cedo para a gente entender o impacto disso a médio e longo prazo. O Congresso atual ainda tem muitos outsiders, entre aspas, porque não necessariamente eles são outsiders, né, mas eles se vendem como se fossem. Mas eu diria que essa última eleição ela já deu um arrefecimento nesse processo. Vamos ver as eleições para prefeitos no ano que vem, como vai ser. Mas eu diria que a eleição de governadores e a presidencial desse ano já deu uma arrefecida e a gente viu, inclusive, muitos atores voltando a ter poder que são do sistema político tradicionalmente, seja entrando no próprio Congresso ou conseguindo reeleição como governadores. Eu acho que esse processo deu uma arrefecida. E eu diria, assim, eu estou talvez sendo superficial de fazer essa análise, mas eu diria que a própria ideia, o Bolsonaro se vendeu como um candidato antissistema, embora ele tenha passado os últimos 30 anos dentro do sistema. E eu acho que a própria imagem que a sociedade teve de ele sendo um operador de sistema depois que ele virou presidente, quer dizer, a negação do que ele mesmo mencionava ajudou a arrefecer um pouco esse discurso. Mas ainda é cedo, eu acho, para a gente dizer se isso de fato arrefeceu ou se foi um movimento pontual. Falando em Bolsonaro, a obra levanta, né, também um debate sobre a importância da valorização e profissionalização do serviço público. Houve, de fato, um desmonte de carreiras nesse último governo que o Brasil teve entre 2018 e 2022 sob o comando de Jair Bolsonaro? Teve profundamente, né? E por isso que eu estava mencionando antes dos movimentos que a gente vê pós-Constituição. Se o momento do impeachment da Dilma é um momento da negação da política, eu diria que o governo Bolsonaro é um momento da negação da técnica e da negação da burocracia. E isso se materializou por vários mecanismos. Eu diria que talvez o que a sociedade mais viu foi a negação da própria pandemia e tudo que estava ligado ao combate à pandemia, inclusive com uma negação da ciência, com uma negação das evidências científicas. Mas, se a gente olha para dentro do aparato da administração pública federal, esse ataque à técnica e à burocracia foi um ataque sem precedentes na nossa história da administração pública brasileira, né? Isso não está no livro, isso está em outras pesquisas que eu tenho feito e lançado alguns artigos sobre isso. Mas durante o governo Bolsonaro, nós tivemos um ataque sistemático e coordenado à burocracia federal, que acabou levando à desestruturação de várias políticas públicas. O próprio Bolsa Família, que eu mencionei, é um exemplo, mas um outro que ficou muito conhecido foi o ataque a toda a política de fiscalização ambiental e combate aos crimes ambientais, né, na Amazônia. E claramente a gente tinha uma agenda política antitécnica e antiburocracia. Por quê? Porque, no caso do governo Bolsonaro, a técnica e a burocracia talvez tenham sido alguns dos principais freios à agenda bolsonarista de desmonte do Estado Democrático de Direito, né?
seja porque servidores públicos diziam não, seja porque eles informavam para outras organizações, instituições, coisas que estavam acontecendo, como, por exemplo, as várias denúncias ao Ministério Público, as ações no STF feitas por sindicatos de servidores públicos, inclusive, e, no fundo, os servidores públicos serviram ali como um contrapeso, né, como uma barreira a várias iniciativas do Bolsonaro. E por isso existia um ataque muito claro e evidente, mostrado por várias evidências e pesquisas do governo Bolsonaro aos servidores públicos mais comprometidos com o interesse público e com a agenda de direitos. Né? E eu diria que foi uma coisa sem precedente na história da nossa administração pública. Nas reflexões mais amplas que vocês trazem sobre o funcionalismo, né, vocês discutem ali também o que pode ser aprimorado em relação aos concursos públicos e também a pecha do corporativismo, né, que muitas vezes acaba sendo associada aí ao funcionalismo de maneira genérica. Né? O que vocês imaginam assim, de caminhos para a evolução do serviço público? Perfeito, essa pergunta, né? Como você mencionou, nessa lógica de que a gente pensa nos desequilíbrios, ora a política ela passa por cima da técnica e horas a técnica tenta passar por cima da política. Nesse processo, tem alguns fenômenos, são fenômenos que organizam como se dá essa luta, essa batalha entre política e técnica, tanto para um lado como para o outro lado. No caso da técnica, talvez um dos mecanismos que mais fortaleça esse desequilíbrio pró-técnica, por exemplo, essa narrativa de que a técnica é melhor do que a política, de que a técnica é mais limpa, é a ideia do corporativismo. O que é corporativismo? Corporativismo, de maneira muito simplificada, é quando você tem a defesa de interesses de um determinado grupo acontecendo coletivamente, no nosso caso, no caso que a gente está estudando, por dentro do Estado. Quer dizer, você tem um grupo que tem poder e que luta dentro do Estado para ter mais poder ali dentro do Estado em nome dos seus interesses enquanto grupo e não em nome dos interesses da sociedade. E eu vou dar um exemplo que nós temos enfrentado aqui nos últimos vários anos, que é: por que uma parcela dos servidores públicos acha legítimo receber salários acima do teto constitucional? E eles brigam, esses servidores públicos, e estão muito ligados ao sistema de justiça, eles inclusive brigam no Congresso Nacional para manter um privilégio que é um privilégio, inclusive, ilegal, é um privilégio inconstitucional. E ainda assim eles continuam brigando por dentro do Estado em nome desse interesse coletivo de um grupo, e por isso que a gente chama de corporativista, e que é muito danoso para o funcionamento do próprio Estado. O que acontece é que quando a gente olha para o nosso período pós-Constituição Federal, o Brasil organizou muito a administração pública, fez muitos concursos públicos, criou muitas carreiras de elite, inclusive, e conseguiu trazer para dentro da administração pública uma mão de obra muito qualificada. Mas essa mão de obra muito qualificada, por vezes, acaba brigando por seus interesses próprios e não pelos interesses da sociedade, como deveria ser, na medida em que eles são servidores públicos, né? Essa é um pouco a discussão que a gente faz do corporativismo, e isso fragiliza o próprio funcionamento da democracia, na medida em que essas pessoas estão lá nos bastidores, eles não aparecem publicamente, mas por estarem nos bastidores e terem acesso aos mecanismos de funcionamento do Estado, eles conseguem ter mais poder, acumular mais poder e brigar por seus interesses próprios dentro do Estado, sem que isso seja uma briga política com P maiúsculo da sociedade. Quer dizer, a gente não está debatendo na sociedade quem pode receber acima do teto, eles não deixam nem que esse debate aconteça, né? Isso acontece nos bastidores, isso é um dos traços muito problemáticos do funcionamento do Estado brasileiro. E por isso que no final do livro, Pedro e eu fazemos um conjunto de sugestões aí do que deveria ser o futuro do Estado brasileiro para a gente conseguir avançar, né? Que significa tanto a gente conseguir ter mecanismos melhores de controle do mundo político, como o funcionamento dos sistemas de pesos e contrapesos que a gente já discutiu, como um controle melhor do trabalho da própria burocracia, né? Conseguindo atrair pessoas para dentro do Estado que trabalhem em nome do interesse público, ou do que a gente chama de etos público, de etos da própria burocracia em nome da sociedade. Apesar de todos os problemas que nós conversamos, Gabriela, né, o próprio título do livro
de vocês indica que o Brasil vem tendo um relativo sucesso aí nessa manutenção do equilíbrio democrático. Só que após a publicação da obra, né, o país foi sacudido pelos ataques extremistas de 8 de janeiro. Como você avalia a reação das instituições e que lições devem ficar desse episódio? Eu acho, bom, aquele episódio foi, obviamente, um marco muito triste para a história do Brasil e para a história da construção da nossa democracia, e eu acho que por muitos anos a gente ainda vai ter que digerir o que aquele processo foi, mas olhando talvez para o meu lado um pouco mais poliana, otimista, eu diria que a reação àquele movimento mostrou a força das nossas instituições de conseguir proteger a democracia em momentos de crise profundas. Quer dizer, a gente viveu 4 anos durante o governo Bolsonaro com um processo de esgarçamento institucional. As instituições estavam o tempo inteiro sendo colocadas à prova, né? E isso foi esgarçando. Mas eu diria que aquele caso, aquele momento, foi um momento talvez de mostrar que quando a coisa realmente pega, as instituições elas conseguem trabalhar de maneira conjunta e de maneira coordenada. O que, obviamente, é um sinal muito positivo, olhando para a trajetória da nossa construção institucional. Mas isso nos leva a um grande aprendizado aqui, talvez, de agenda para o futuro, que é pensar como é que a gente pode construir as nossas instituições de forma a prevenir que esses processos aconteçam. Tem uma discussão que meu colega Cláudio Couto, cientista político, tem feito, que ele vai falar, claro, se a gente olha para o governo Bolsonaro, as instituições foram testadas e reagiram. E elas reagiram, conseguiram reagir, mas a qual custo? E a questão é que a nossa tragédia, ela custa muito para o funcionamento da democracia, ela custa muito para o funcionamento das nossas instituições. Por isso que eu acho que o aprendizado é como é que a gente consegue ter instituições que previnam esse tipo de processo, por exemplo, prevenindo o crescimento de discursos autoritários e antipolíticos dentro do próprio funcionamento do sistema, né? Eu acho que tem um aprendizado importante aqui em termos de prevenção de futuros esgarçamentos para que a gente não precise chegar no limite mais uma vez. Gabriela, muito obrigado por essa rica conversa conosco sobre os desafios da política, do serviço público e da democracia brasileira. Obrigada, foi um prazer. Eu conversei com Gabriela Lota, professora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Falamos sobre as reflexões do livro A Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil, de autoria dela e de Pedro Abramovay, lançado pela Companhia das Letras. A obra aponta como aspectos técnicos e políticos precisam ser combinados na construção de políticas públicas que produzam avanços sociais e favoreçam a democracia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.